Boa noite, boa noite. Fernanda aí, o primeiro a entrar, Gustavo. Vamos falar aí sobre esse tema polêmico do tráfico de animais aqui com uma das grandes médicas aí do Zoológico de Brasília, aqui onde está acontecendo todo, o epicentro aí dessa polêmica em relação ao tráfico de animais. O médico veterinário foi mordido então e também está aí sob investigação. Boa noite, Gus Sávio, Luísa, pessoal entrando aí. Já a doutora Fernanda Mergulhão vai entrar aqui para dar aí toda a sua experiência, né, que já trabalha há muitos anos aí no Zoológico de Brasília. E a gente está aqui falando de Brasília, aonde aconteceu aí toda essa polêmica e acabou se desvendando aí, né, uma prática ilegal aqui no Brasil, né? E o mais intrigante disso tudo é que nós somos médicos veterinários e estamos aí, somos um dos maiores criadores desses animais ilegais. Então, a gente vai debater aí. Boa noite, pessoal, todo mundo entrando. Vou dar mais um tempinho aqui, pedir para Fernanda guardar um pouquinho para a gente ter mais gente participando aí. Hoje a live com a doutora Fernanda Mergulhão. Ela é uma das médicas veterinárias aqui do Zoológico de Brasília, onde está acontecendo toda essa polêmica aí em volta do tráfico de animais. E a gente já vai contar aí com a experiência dela. Normalmente eu também gravo e deixo disponível no meu canal no YouTube. E para quem quiser também seguir a Fernanda, a doutora Fernanda Mergulhão, acho que é Fernanda V. Mergulhão. E ela é uma das médicas veterinárias aqui do Zoológico de Brasília. E infelizmente está aí recebendo todos os animais, né? Então, que estão sendo apreendidos. Muitos deles sofreram maus tratos, né? Esses animais, eles não conseguem se expressar aí, mas com certeza, numa investigação mais profunda, a gente consegue avaliar que eles sofreram maus tratos. E a gente vai, então, iniciar aí esse assunto polêmico, que é do tráfico de animais aí que está acontecendo aqui no Zoológico de Brasília, depois do caso desse médico veterinário que criava aí animais de uma maneira ilegal. E, enfim, acabou sendo picado pela cobra, né? E a gente trouxe então aqui a doutora Fernanda Mergulhão, que é uma das médicas veterinárias aqui do zoológico. O pessoal vai entrando, eu vou repetindo aí, que é para o pessoal que está entrando saber do que a gente está falando, né? Então vamos falar aí um pouquinho de animais silvestres, o tráfico de animais e a ultrassonografia nos animais silvestres. Eu sou uma das colaboradoras do zoológico aqui de Brasília e a gente acaba então absorvendo toda essa polêmica em volta desse tráfico de animais aí que não deveria, né, tá acontecendo, principalmente sendo médicos veterinários que estão sendo apreendidos, né? Então, cadê a ética profissional? Cadê o juramento do bem-estar animal? Então, é uma contradição muito grande. E, oi, Zivânia, pessoal aí todo, o Ine, obrigado a presença aí, galera. A gente está falando sobre animais silvestres e essa polêmica do tráfico de animais que está acontecendo aqui no zoológico. A gente trouxe hoje Fernanda Mergulhão, que eu tive a honra de formar com ela. A gente ficou 5 anos estudando, depois muitos anos aí fazendo estágios. Muitos anos aí fazendo estágios juntas. Participamos ativamente aí profissionalmente e como uma amiga também particular minha, a quem eu tenho grande admiração, do zoológico aqui de Brasília. A gente que está vivenciando isso de uma maneira bem intensa aqui em Brasília em relação ao tráfico de animais. Nemrod aí, pessoal todo, Clínica Prontovet está sempre aí se atualizando. Obrigada a participação de todos. E já entra aí a doutora Fernanda Mergulhão, Fernanda Viana Mergulhão. Para quem quiser depois segue ela, Fernanda V. Mergulhão. Essa live também está sendo transmitida pelo Facebook e YouTube.
então ele vai ficar lá armazenado. E a gente vai falar aqui então dessa polêmica que é o tráfico de animais, animais silvestres e um pouquinho aí da minha área de ultrassonografia como colaboradora aí do Zoológico de Brasília. Estamos aguardando aí ela entrar e né, dos assuntos que está aí na semana mais em cota aí sobre esse tráfico de animais silvestres. E eu questiono vocês aí que estão entrando, quando que devia ser o contrário, né? E estão sendo apreendidos médicos veterinários, em grande maioria, que então fazem essa prática ilegal da criação de animais exóticos, animais silvestres, provocando aí um mal-estar animal. Tem indícios aí de maus tratos, está sob investigação. Então, inclusive, a doutora Fernanda está até impossibilitada de aprofundar esse assunto, porque está sob investigação ainda, mas com certeza ela vai passar aí para a gente toda a experiência dela, vai passar aí o que ela tem lutado aí para alimentar. Hoje mesmo ela me falou, ó, eu vou ter que ir para o Zoológico de Brasília às 9h30 alimentar os lobinhos, porque eles estão órfãos e tem os outros animais para alimentar. Então quem pensa aí que o trabalho é bem árduo, viu, pessoal? É dedicação 100%. E eu tive a honra aí de me formar com ela, uma amiga pessoal que tem grande experiência, tem mestrado na área de silvestres, é professora na área de silvestres, e a gente vai debater esse assunto aí que está em polêmica. Vai estar disponível no YouTube também esse debate aqui, ad eterno. Eu deixo meus vídeos lá ad eterno, não tiro, para pessoal, para disseminar informação mesmo. E a gente está cada vez mais aí fortalecendo a nossa área, as áreas das vertentes da medicina, áreas que estão em constante crescimento. E a gente vai falar então desse assunto aí de tráfico de animais selvagens, né? E a minha grande surpresa e revolta interna também, quando eu vejo essas notícias, é que são médicos veterinários que estão praticando isso, né, pessoal? Então, assim, a minha campanha aqui hoje também se você conhece alguém que você trabalha, algum médico veterinário, denuncia, pessoal. Denuncia. Não é bonitinho, exótico e diferente ficar criando animais que são proibidos de serem criados, que eles precisam de um habitat e todo um estudo, né? Se eles foram resgatados, para você conseguir a autorização para criar esses animais. Então não é simplesmente você pegar e colocar numa casa ou num apartamento, como foi o caso aqui em Guará, entendeu? Então esses animais silvestres estão sendo aí tratados como pet, né? E quando não tem que ser tratados como pet. E a gente vai hoje receber aí com grande honra a doutora Fernanda Viana Mergulhão, que vai falar sobre isso, sobre esse assunto de tráfico de animais. Ela como uma das médicas veterinárias aí responsáveis pelo Zoológico de Brasília. Vocês vêm acompanhando aí nacionalmente esse assunto polêmico aí, que então da captura aí da Naja, que foi abandonada ali próximo a um shopping aqui da gente, o Pier 21, que ele fica inclusive perto do lago, onde há inúmeras crianças, onde há pessoas confraternizando, e para se desfazer de todo um vestígio aí criminoso, ele desovou, né? Ele mesmo disse que pediu para um amigo desovar após ser picado aí por essa Naja. Fê, solicita aí pra gente fazer você participar aqui da live, e a gente vai receber ela aí com toda a sua experiência no tratamento de animais silvestres, ela que absorve aí toda essa energia de maus tratos. Foi inclusive já relatado que esses animais estavam sendo vítimas de maus tratos, e a gente está aí conectando com ela, ela vai entrar aqui já já com a gente. Oi, Fê! Oi, tudo bem? Tudo bom? Correndo aí, né? Porque já tem que voltar pro zoológico. Tenho. Trabalho não para, não. Pessoal, Tá. introduzindo aí, doutora Fernanda, uma das médicas aí, como eu falei, do zoológico aqui de Brasília. Ela tem mestrado aí
em animais silvestres. E eu vou deixar ela se apresentar, com certeza ela vai falar melhor do trabalho dela. Eu sou suspeita, tive a honra aí de participar de toda a carreira acadêmica dela. É, esse debate aqui vai estar disponível também no YouTube, Ad Eterno, eu deixo lá Ad Eterno, para ir disseminando e fortalecendo a medicina veterinária em todas as suas vertentes, e aonde ela pode chegar, e o céu é o limite. Então, Fê, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho aí do seu trabalho aqui na cidade de Brasília. Então, pessoal, boa noite. Obrigada por acompanhar a gente aqui, né? Esse horário. Meu trabalho não terminou, que daqui a pouco eu tenho que voltar para o zoológico, alimentar os lobinhos que ficaram apagados, né? Depois dessa apreensão de tantas serpentes, mas eles estão lá super bem e precisam comer à noite também. Então, meu nome é Fernanda Viana Mergulhão, como a Marcele falou. Sou médica veterinária, gerente de clínica cirúrgica lá do Zoológico de Brasília. Então, eu com mais alguns médicos veterinários e biólogos, a gente faz esse trabalho de acompanhamento dos animais. Na verdade, o zoológico nem é o local certo, né, para receber animais de apreensão. O IBAMA que recebe, normalmente os CETAS, mas como são animais, é uma grande quantidade de animal, são animais muito perigosos. Nessa última apreensão chegaram animais muito grandes, né, 2 pitons. Então, o local que tem estrutura para receber é o zoológico. Então, infelizmente, eu lido muito com essa parte do tráfico. Eu já trabalhei, já atendi, na verdade, no IBAMA durante 3 anos, durante minha residência. Eu fiz residência na UNB em Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres. Fiz o mestrado em saúde animal e meu projeto foi no CETAS também, com os animais de lá. Então, eu vi de perto a maldade humana, saí muitas vezes chorando dos CETAS por ver o que o ser humano é capaz de fazer com os animais. É inacreditável. Eu vi maldade de todas as formas. E se tem uma pessoa que é contra o tráfico de animais silvestres, sou eu. Então, traficante, para mim, não passa. O tráfico de animais, ele é o terceiro maior, né, no Brasil, só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Os animais são traficados de várias formas. Se vocês buscarem imagens na internet, vocês vão ver animais em garrafas, animais em caixas super pequenas. No IBAMA mesmo, quando eu atendia lá, na hora da apreensão, né, quando os animais chegavam apreendidos, a maioria das vezes eles vinham no local que eles eram apreendidos, obviamente se fosse um local minimamente salubre para o animal. Então eu vi as caixas que eles eram transportados. Muitas vezes eles tinham que ir nessas caixas porque tem uma perícia policial depois, segue muitas vezes com uma investigação policial, assim como está seguindo agora no caso das serpentes do zoológico, né, apreendidas que estão no zoológico. Então, infelizmente, a gente vê isso muito de perto. A punição ela é muito pequena, né? Então, muitas vezes é uma multa ou é uma... como se diz, aquele trabalho... Sei lá, como é que fala aqueles trabalhos Trabalho de... social, né? Isso, E trabalho... eu vi que a multa era de 3 a 5 mil reais, cara. Normalmente é esse valor por animal, né? Então, se for uma grande quantidade de animais, a multa acaba sendo maior. Entendi. Mas, se eu não me engano, é a Lei 9.605 de 98, que trata de crimes ambientais e protege a fauna silvestre. Então, aqui no Brasil, a gente não pode criar animais exóticos, né, como pet, nem animais que não são credenciados, de criadouros credenciados pelo IBAMA. Então, essa parte de animais exóticos, ela acontece porque muitas vezes as pessoas querem se desfazer do animal e soltam esse animal na natureza. E acaba tendo um impacto ambiental muito grande. Esse animal vai ocupar o espaço de outras espécies que são nativas aqui do país.
Então, é principalmente por isso que a gente não pode ter animal exótico aqui no Brasil. Muda E todo o ambiente, né, daquele muda local. totalmente. Esse animal ele vai ter um território dele, né? Ele vai ter uma marcação territorial dele. Ele vai presar animais, né? Animais que são presas de outros animais. Ele vai acabar causando esse desequilíbrio também. Então, é realmente muito complicado. Assim, o tráfico de animais, ele não é só uma maldade com o animal em si que está sendo apreendido, mas também com todo um ecossistema. Então, tem muita coisa aí que reflete nessa questão do tráfico de animais silvestres. Estava vendo alguns artigos, estava falando que em Recife, por exemplo, tem anos que o tráfico movimenta 630 mil dólares só em Recife. Então vocês imaginam o tanto que é um comércio lucrativo, mas é um lucro que é em cima do sofrimento dos outros animais. Então, na verdade, isso é só em Recife, mas no país inteiro são, né, muitos dólares, bilhões de dólares às vezes, e é muito complicada essa questão. Você sabe dizer pra gente quanto custa em média, uma cobra dessa que foi apreendida aqui em Brasília? A Naja que ele pagou custa por volta de 7 mil reais. Então não é um animal barato Também e não é inacessível, né? também não é É inacessível. um cachorro de raça, né? Um bulldog francês. Exatamente, mas muito mais perigoso do que um cachorro de raça, né? Quem viu as reportagens que saíram aí, viu que a pessoa, que o estudante, ele via televisão, né? Deitava no sofá com o animal, uma naja enrolada no braço dele. Então é algo muito complicado, assim, chega a ser um pouco de exibicionismo mesmo, mais do que o amor pela espécie, sabe? Acho que toda paixão tem um limite e muitas vezes as pessoas ultrapassam esse limite, né? E acho que o tráfico, inclusive eu dei uma reportagem hoje para a TV, deve passar amanhã no DFTV, na hora do almoço, justamente sobre essa questão do tráfico de animais silvestres aqui, que está cada vez mais complicado. E está em alta, assim, as serpentes, porque teve essa apreensão. Mas, geralmente, o que mais chega proveniente do tráfico são aves. As aves são as espécies mais traficadas, nem chegam a ser as serpentes. Tá? E a Então, maldade é extrema, né? Colocam dentro de garrafas, colocam dentro de caixas, enfim. sim, eles têm umas maletinhas, são umas maletas bem características, principalmente de passeriforme, daqueles passarinhos pequenininhos, canário, enfim, que eles colocam uma esponja, é uma maleta bem pequenininha com divisórias nela e em cada divisória tem uma esponjinha que eles molham essa esponja e é dali que o animal bebe a água enquanto ele está sendo deslocado. As aves, elas têm um índice de mortalidade, né, muito mais alto com relação a esse deslocamento e toda essa situação insalubre que ela vive nesse deslocamento do tráfico, né? Os répteis, eles são muito mais tranquilos de sobreviverem, porque eles têm um metabolismo muito lento, então eles toleram muito mais variações de temperatura, ficar sem água e sem comida durante bastante tempo. As aves não, as aves têm um metabolismo extremamente acelerado. Então, em um dia sem comida, elas já podem entrar numa hipoglicemia severa, perder metade do peso corporal e ir a óbito. Os répteis não. Então, Pois é, a gente tem que reforçar e disseminar isso, pessoal, que não é. Primeiro, eu vou reforçar o que você falou do exibicionismo. Inclusive, eu acredito, o meu ponto de vista é que não tem amor nenhum, é amor próprio, é um narcisismo louco de fazer algo assim, até porque os animais foram encontrados com vestígios de maus tratos. E o segundo ponto é que, quando vocês que conhecem alguém, pessoal, denuncia, sabe? Não é bonitinho. Olha o que a Fernanda falou. Eles entram num ambiente, num ecossistema que não é deles, interfere em toda a cadeia alimentar. Então, assim,
Isso tem que disseminar, porque a gente tem que entrar no coração de alguém de alguma forma, entendeu, Fernanda? E É, tem que deixar essas informações bem claras de que, eu sou estudante de medicina, olha como eu sou legal, eu crio uma naja. Pelo amor de Deus, gente, que pobreza de espírito é essa? E calar a boca é tanto quanto calar para um tráfico criminoso de drogas, ou maus tratos, ou feminicídio. Tem que tratar com seriedade, não é bonitinho, é denunciar, entendeu? E, exatamente. A gente e está quais são lidando os com sinais? vida, né? A Naja se encontra onde? Né? Assim, a maioria dos animais, na verdade, eles estão bem. Existem animais pontuais, né, que estão com lesão, lesão de pele. Os últimos animais que a gente recebeu estão um pouco piores, que são as pitons. Mas as outras estão relativamente bem, assim. Não posso entrar muito no mérito, porque está em investigação policial, mas todas estão sendo avaliadas, estão em quarentena. E a Naja, ela está num recinto bem trancada, né? Sobre, tá sobre vigia lá 24 Com horas. certeza. Então, ela tá até tranquila, assim, ela chegou bem estressada, é um recinto diferente, então pode ser que ela manifeste algum desconforto ou alguma doença até, mas a gente não fez o manejo, a gente tirou ela da caixa e botou no recinto, basicamente, e observa ela de longe, mas a gente não fez a contenção física para avaliar, fazer colheita de sangue ou qualquer coisa do tipo, porque a gente não vai pôr a equipe em risco. E isso também se expande para a víbora verde de Vogel, que foi apreendida. Ela é uma serpente arborícola asiática, extremamente mortal, né? Ela é super pequena, ela deve ter uns 50 centímetros de comprimento, ela é bem pequenininha, adulta, é um macho. Mas a gente também não fez o manejo dela, o máximo que a gente fez foi pesar ela, botou na balança, deu uma olhada geral e viu que ela estava super bem, ela está bem bonita, inclusive. Mas não tem soro dela na América do Sul. Então, por enquanto, ela vai ficar onde ela está e o IBAMA que vai decidir o destino dela. Inclusive, a gente cogita a hipótese de fazer eutanásia, porque não tem como a gente ter um animal tão potencialmente perigoso e a equipe não ter um respaldo por trás, que é o soro antiofídico, né? Então, Correto. É muito complicado. é muito complicado. Perguntaram Então, aqui, Fernanda, se o estudante perde o direito de estudar o curso de medicina veterinária, né? Porque eu estava até aqui antes de você entrar, eu estava exatamente dizendo que a maioria dessas pessoas que colaboram aí com o tráfico de animais, ou são estudantes da área, né? Ou já são médicos, né? E aí, será que perde o direito eu de acho que estudar? perder o direito de estudar, não. Talvez se ele já fosse formado, ele poderia perder o CRMV dele. E aí, na verdade, isso depois de uma investigação, né, do próprio conselho. Mas acho que direito de estudar ele não perde, não. Essas leis são muito levianas, né? E é isso que É, faz a gente exato. estar na situação que está, inclusive para várias outras coisas. E no final, então, a maioria desses animais, eles talvez sejam eutanasiados, porque é Não, inviável devolvê-los para o país de não, a destino? maioria não. Só a víbora verde de Vogel, porque a gente não tem o soro antiofídico. Mas todos os outros animais vão ser destinados, ou pode ser para criadouro, ou pode ser para soltura. Depende muito do animal, mas se for um animal que viveu a vida inteira em cativeiro, é um pouco complicado a gente ter esse histórico, né? Então a gente vai ter que avaliar muito o animal ainda antes de tomar uma decisão de destinação. E quem toma essa decisão sempre é o IBAMA. Mas com relação à eutanásia, somente a víbora verde de Vogel que está nesse conflito da gente saber o que fazer. E é muito triste, né? Porque é um animal muito bonito, foi retirado do habitat natural dele por uma vaidade humana e agora talvez pague o preço com a vida dela. Então é aí que chega a vaidade humana, é muito complicado. Mas isso ainda está sendo muito discutido. De forma geral, os criadores de serpentes
eles têm uma noção muito boa de como criar esses animais. São pessoas, a maioria das vezes são pessoas realmente apaixonadas e estudiosas com relação às espécies. É por isso que a maioria dos animais chega bem, chega numa condição corporal boa, porque eles realmente são estudiosos. E isso eu vi muito na clínica particular, justamente pelos proprietários de répteis que eu atendi. Então, são características diferentes. Essas coisas a gente consegue avaliar muito na clínica particular, sabe? É o perfil dos proprietários mesmo. Então, esse é um perfil de criadores de répteis. Mas isso não é uma desculpa para a pessoa criar um animal proveniente do tráfico. Tá? Isso é um crime e é uma maldade contra o meio ambiente, contra o próprio indivíduo. E o pessoal não tem interesse, quando essas espécies então entram aqui no Brasil, de fazer o soro? É porque para a produção de soro a gente precisa de uma quantidade maior de animais da mesma espécie. Só um animal não vai produzir uma quantidade suficiente de soro. Então é por isso que talvez essa víbora verde a gente não consiga mandar, por exemplo, para o Instituto Butantan para produzir um soro desse. E aí vai Entendi. ser um problema que vai ser deslocado para o Instituto, porque lá eles vão ter um animal que eles também não têm o soro antiofídico. Tem alguns zoológicos, que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que eles já fazem o manejo dessa espécie. Então lá eles já produzem esse soro, mas aqui na América do Sul a gente não tem. E foi até o caso do estudante, né? Que ele teve que importar, inclusive, o soro para conseguir aí Sim, é, sobreviver, né? o Instituto Butantan ele tinha uma dose do soro contra a naja de monóculo, né, para tratar o veneno, para os funcionários que fazem o manejo do animal lá no próprio instituto. Então, na verdade, o soro foi retirado de lá e trazido para o tratamento dele. E aí a família dele importou mais algumas doses de soro para o tratamento da pessoa também. E parece que ele não usou tudo e tem algumas doses guardadas justamente para os funcionários do zoológico. Essa foi a informação que me repassaram. Mas mesmo assim a gente não tem previsão de fazer a contenção nem física nem química dessa naja. Não por enquanto. E fica quanto tempo em observação? Assim, anos, meses? A gente deixa por volta de 20 dias a um mês, por ser um réptil, tem um período um pouco mais prolongado, mas se o animal tiver bem no exame de sangue, nos exames complementares, né, exame de fezes também, a gente reavalia esse período de quarentena. Mas por enquanto os animais estão na caixa que chegaram e estão passando por perícia policial, perícia do IBAMA, por avaliação clínica, então eles não estão sendo manejados. Na verdade, não estão sendo deslocados e colocados em outro recinto. Até porque, se eles manifestarem alguma doença, eles não podem estar perto do nosso plantel, porque eles podem passar a doença para os nossos animais. É uma Então, quarentena mesmo, né? é, esse, essa, essa apreensão, né, na verdade, esse deslocamento do animal de onde ele vivia para o local que ele vai, que na verdade agora foi o zoológico, causa um estresse muito grande para o animal, tanto pelo manejo, pela mudança de ambiente. Então, isso faz com que a imunidade do animal fique baixa. E é por isso que a gente faz esse período de quarentena, porque teoricamente ele está com a imunidade baixa, e se ele tiver com alguma doença incubada, ele vai manifestar. E é por isso que a gente não põe perto do nosso plantel também. E tem como estimar a idade dela, para saber mais ou menos quanto tempo ela estava junto a essa pessoa? Assim, na verdade, pelas informações que a gente recebeu, ele estava mais ou menos 6 meses com a Naja. É um animal aparentemente adulto, a gente não tem como saber exatamente a idade, né, do animal, mas pelo tamanho ela tem mais ou menos 1,5 m. Aparentemente é um animal adulto já, bem bonito, inclusive. É um animal muito bonito. Muito linda, muito O linda. zoológico fez até um álbum dela, o fotógrafo Ivan Matos, ele é um excelente fotógrafo e é voluntário lá do zoológico, ele fez umas fotos dela muito legais, estão disponibilizadas na página do Zoo. É uma oportunidade aí de juntar todas as áreas aí para a gente conseguir fazer, já, uma vez que ela está aqui,
a gente conseguir fazer estudos aí até para protegê-la cada vez mais, né? É, assim, minha E, vontade de fazer a contenção e colher, e avaliar e e abrir eu a já querendo boca fazer ultrassom, já e fazer tudo é enorme. Só que faço a gente tem que ideia. prezar pela nossa vida e pela segurança da equipe, né? Eu, nos meus anos de profissão aí, eu nunca tive um acidente com nenhum animal, já atendi inúmeras serpentes e onças e animais muito perigosos, mas o que a gente tem é respeito, mesmo que a gente tenha experiência, é o que o professor Anderson, que era nosso professor, sempre dizia, né? A rotina leva à displicência. E no caso de animais silvestres, a gente não pode ter essa displicência, porque ela pode custar a nossa vida. Então, que a gente tenha sempre respeito por cada animal e qualquer espécie que a gente esteja trabalhando. Todas elas têm sua defesa e normalmente a gente não trabalha sozinho, então a gente tem que prezar pela segurança de toda a nossa equipe. Aqui no Brasil, quais são as espécies que se podem, cita algumas aí, que se podem criar e ter autorização aí para cuidá-las de uma maneira Ai, aham. doméstica, vamos dizer assim. Ah, tem um monte. Depende dos criadores autorizados pelo IBAMA, mas acho que em São Paulo tem de macaco prego. A gente tem o Jiboias Brasil, que também comercializa jiboias. Enfim, tem várias espécies, canário, Então enfim. dá para procurar uma solução, né? Aí reforça a parte da vaidade da pessoa de querer um animal desse. Você quer uma cobra? A cobra não tem que ter cor nem cara, né? Você pode pegar e ir atrás de espécies que podem. E vou reforçar mais uma vez aqui, pessoal. Se vocês conhecem algum médico, algum amigo, por favor, denunciem. É obrigação como ser humano. Você está mexendo aí em toda uma cadeia, um ecossistema e causando um desequilíbrio não só na gente, que a gente não está nem preparado para atender acidentes que esses animais envolvam, ou zoonoses que podem ser trazidas para outras espécies, como, né, prejudica aí todo o meio ambiente. E é Então, complicado porque as pessoas muitas vezes não têm noção das doenças que esses animais podem passar para o ser humano, né? Então, os répteis, por exemplo, podem passar uma salmonelose. Então, a indicação que a gente fala é sempre que manuseia um réptil sem luva, né, de proteção, lava as mãos. Você leva a mão à boca, provavelmente você vai pegar uma salmonela e vai ficar bastante doente. Então, muitas vezes as pessoas nem têm essa noção de zoonose que os animais podem compartilhar, né? As doenças que podem ser compartilhadas entre os animais e a gente. E aí é mais um risco que a pessoa corre sem saber. Muitas vezes por uma paixão ou por um exibicionismo, sei lá, mas que pode custar a saúde dela. Isso é muito complicado, né? e cada vez, eu vou dizer assim que parece que as coisas estão um pouco escritas, né? Parece meio místico, mas um soro que ocasionou aí a investigação de inúmeras criações ilegais e que eu acho que de uma maneira positiva as pessoas vão ter mais medo, até porque as pessoas que não são profissionais da área estão escutando sobre o assunto, estão repudiando o assunto e eu acredito até, Fernando, não sei, que as denúncias aumentem e que o trabalho seja bem árduo aí pela frente, né? Uma É, vez que viralizou esse assunto e se descobriu, deu uma atenção especial para esse problema sério. Como a Fernanda falou, está em terceiro lugar aí no tráfico, só não perde por de drogas, né? E de armas. Então, exatamente. Com essa repercussão toda, a gente ficou com um pouco de medo das pessoas soltarem os animais, principalmente animal exótico, né, na natureza. Então a gente prezou muito em falar para as pessoas que a entrega voluntária, ela não é penalizada. Então a pessoa pode entregar o animal ilegal, ou no CETAS, ou em órgãos de fiscalização, né, ambiental, sem ser punida. Tá? Tanto que a víbora verde de Vogel, ela foi uma entrega voluntária, ela não foi uma apreensão, na verdade. Justamente porque a pessoa às vezes ficou com medo de ficar com o se animal, arrependeu, né? se arrependeu e viu que a repercussão é muito grande, porque acho que nem o menino, né, nem o estudante lá, o Pedro, imaginava que
a repercussão do caso dele, caso um acidente acontecesse, seria tão grande, né? Acho que ninguém imaginaria. E é bom que tenha tomado essa proporção para as pessoas terem noção do quanto isso é grave, né? Do quanto o tráfico de animais silvestres é grave. E acho que agora a população vai olhar com outros olhos com relação a isso. Espero que olhe, né? Tomara, Uhum. tomara. Mas É. tá bom, eu vou encerrar aqui, pessoal. Deixa eu olhar aqui, ativar que eu desativei aqui as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora. Fernanda tem que alimentar os lobinhos lá do zoológico e voltar a trabalhar, tá? Quem quiser mexer aí com animais silvestres, já pega a experiência. Terça-feira, 9h30, ela vai ter que voltar aí para o zoológico de Brasília. É, a alimentação deles é 10 horas, então a gente sai daqui umas 9h30, alimenta eles. Eles caíram um pouco agora, né, da mídia, mas espero que voltem, porque eles são tão fofos e tão bonitinhos que, na verdade, a gente nem pode ficar fazendo carinho nem nada, a gente tem um mínimo de contato com eles, porque a ideia é realmente a soltura. Então, o que a gente faz é pegar eles, colocar no canil, coloca a alimentação e devolve eles e medica quando eles têm medicação. Então não tem essa história de pegar no colo, fazer carinho, dá muita vontade, mas a gente tem o mínimo de contato possível com eles. Agora eles estão começando a rosnar, então está cada vez ficando mais complicado de pegar eles na mão para poder alimentar. Eles ainda não são vacinados, são animais silvestres, então eles representam um risco para a gente, caso a gente seja mordido, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então eu espero que eles continuem bem bravos, rosnando e, e nesse caminho, porque se for assim, eu espero que a soltura seja o destino deles. É lógico que vai ser. Tem todo um trabalho de reintrodução, eles vão ser treinados a caçar, enfim. Vai ser construído um recinto onde eles, se eles forem soltos, para eles se ambientarem. Então é um trabalho muito longo que envolve muitos órgãos ambientais e muita gente, muitos profissionais, mas se der certo vai ser um caso muito bonito, inclusive um caso que eu nunca participei, né, que é um de reintrodução. Já fui em muitas solturas, mas em reintrodução nunca. Aí o Ivan que entrou aí, ó, ele que é o fotógrafo maravilhoso, gente, de nosso voluntário lá do zoológico que fez essas fotos lindas da Naja e já fez de muitos outros animais. Então ele tem uma participação fundamental lá com a gente nessa divulgação dos animais aí que chegam e que estão lá com a gente. Esse registro aí. Eu costumo É. dizer que a Fernanda deu uma agitada lá no Zoológico de Brasília, porque ela conhece muita gente. Então, a galera vai mesmo colaborar e todas as especialidades estão sempre em pronto atendimento, com uma atenção bem especial lá aqui no zoológico. Então, os animais são tratados com todo carinho, toda atenção. Qualquer divergência que se questiona, porque tem muito amor envolvido nesse trabalho, tem muito respeito envolvido nisso tudo. E eu tenho certeza que a gente sempre está tentando dar o melhor, a melhor tecnologia, o melhor atendimento e toda a nossa experiência aí para colaborar com isso. Obrigada, Fê, por ter topado, por a gente registrar essa conversa tão importante nesse momento, que a gente dissemine aí, pessoal divulga o canal no YouTube, a Cabanelas Ultrassom vai estar lá, compartilha, apoia a gente, para a gente conseguir ter voz e cada vez mais conscientizar as pessoas das nossas áreas, da importância das vertentes. Eu realizo ultrassom, eu até selecionei umas imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. A A gente faz Marcele, até de pato, ó, até de a pato a gente Marcele é já fez. nossa parceira lá do zoológico, ela faz os ultrassons lá Vou pra colocar gente, umas imagens inclusive de aqui. forma voluntária. Um serviço que é fundamental pra gente. E os bichos e a gente agradecem, nós agradecemos demais porque a gente não tem essa parte lá e a gente tem muitos parceiros que são fundamentais para a gente. Acho que toda essa repercussão que teve no caso das serpentes foi muito legal porque as pessoas começaram a ver o zoológico com outros olhos. Tá? Os zoológicos eles não retiram animais da natureza e colocam
lá para exibir para as pessoas. Tá? Não é assim que se faz um zoológico moderno e um zoológico de respeito. Muitos dos animais que estão lá, eles vieram de circo, são animais que inclusive eu criei durante a minha residência, cachorro do mato, raposa, tamanduá, que vieram órfãos, que vieram nas costas da mãe, que foi morta por pessoas, já atendi filhote que chegou nas costas de uma tamanduá que foi esfaqueada. Então a mãe chegou morta e o tamanduá chegou nas costas. Então muitos desses animais tiveram uma segunda chance e estão no zoológico. Então o zoológico ele não é um local de exibicionismo, ele é um local de segunda chance para muitos animais, tá? E de educação ambiental. Quem conhece as espécies respeita e cuida. Tá? Então é por isso que zoológicos são importantes. Não tratem como se fossem prisões, tá? Vejam como segunda chance. E isso vocês estão vendo também com essas serpentes que chegaram provenientes do tráfico. Tá? Elas estão tendo uma segunda chance, estão tendo tratamento veterinário, estão tendo especialistas excelentes à disposição delas, justamente para elas conseguirem ter uma nova oportunidade nessa vida. Então vejam os profissionais com outros olhos e essas instituições também com outros olhos. Amém, é o que vai ser. Assim será, até porque o trabalho de vocês aí é bem forte e eu tenho certeza que a mensagem do bem vai se expandir aí. A gente Muito, se muito, dedica, muito obrigada, viu? a gente se dedica demais a esses animais, é por isso que é amor mesmo a profissão, é por isso que todo mundo sai à noite, de madrugada, dorme no zoológico, sem reclamar, sem ter um centavo a mais no salário. Eu vejo isso dos meus companheiros de trabalho, o amor pela profissão que todos têm, que eu tenho, e que para nenhum de nós é um sacrifício ir lá alimentar e cuidar desses animais. Para a gente é puro amor mesmo, é paixão pela profissão, tá bom? Então é isso aí. Tá bom, boa sorte lá, viu? Obrigada. A gente está aqui encerrando então esse assunto polêmico aí de tráfico de animais. E quem quiser assistir ou compartilhar, vai estar no IGTV e no canal no YouTube. Fê, vida longa, obrigada por tudo que você faz pela nossa cidade. Eu nasci aqui, a gente ama essa cidade e a gente ama participar como sociedade, como humanos e como médicos aqui de todos esses animais aqui do nosso cerrado, tá? Obrigada, boa É isso sorte aí, aí. boa noite. Obrigada, Boa noite. gente.